Vamos que vamos, meu povo! O Gazeta Esportiva chegou no clima de festa do título do Palmeiras. Mas corintianos santistas também podem ficar felizes, que a gente vai falar das vitórias de ontem. Comigo no estúdio estão os meus queridos Celso Cardoso. Olá. Olha que animada essa são. Já? Tô pensando com moral. Miller! É o nosso público aqui presente, nossa plateia aqui virtual, que não dá para mostrar para vocês. E como eu já adiantei, nós vamos mostrar tudo do grande resultado de ontem do Verdão contra o Fortaleza. O que é ao vivo? Hendrick é ao vivo no Gazeta Esportiva. Pode pôr na tela, diretor? Como foi o seu encontro também com o seu Douglas e a dona Cíntia? O Hendrick está dando entrevista coletiva aqui no lançamento da Copinha São Paulo Juniores, carregando um troféu aqui que ele conquistou como melhor jogador da última Copinha, Palmeiras campeão. Momento de glória, Hendrick fez gol ontem, em casa. Fala, garoto. Meus pais são espetaculares na minha vida. Minha mãe, né, que sempre está comigo. Minha mãe é a mulher que está comigo para todas as coisas, né? Ela que me tira do mundo do futebol. Ela que me deixa tranquilo, que faz eu me distrair do futebol, né, e ficar com a vida de Hendrick mesmo, né. Um Hendrick pessoa, não um Hendrick jogador. E meu irmãozinho, né, é o cara que me dá forças, né, como eu sempre falo. É o que eu quero dar para ele, né, o que eu não tive na minha infância. Na minha infância eu não tive nada, né, então eu quero dar para ele tudo, né, que ele almeja, né, que ele vai querer como criancinha. Que eu queria, né, eu não pude ter, então meu pai, vocês já sabem, né, é um cara chorão, que sempre chora, então tamo aí, né, agradeço muito a eles e vamos seguir em frente. O Hendrick, você falou aí, né, de família, de querer dar tudo pro seu irmão, pra sua família. Seu avô morreu há pouco tempo, tentou ser jogador, se não me engano, teu pai também joga uma bolinha, mas quem tá carregando esse DNA do futebol é você. Como é que você se sente nesse momento em que o sonho vai se tornando realidade? Meu avô foi jogador, né, e ele jogou até contra o Pelé, que tem até uma foto, né, que eu vi quando eu era pequeno, e aquilo me deixou muito feliz, né, porque eu rei do futebol, jogando ao lado do meu avô, era muito bom, e ele sempre falava pra mim, né, que ele queria ver eu jogando e profissionalmente. E um dia antes do jogo contra o Corinthians ele veio a falecer e fiquei muito, muito triste, né, mas eu sei que Deus estava comigo e eu não ia deixar aquilo impedir de eu jogar futebol, porque a partir que eu entro em campo é onde eu tiro a minha cabeça, né, das distrações, das coisas ruins, mas óbvio que atrapalhou um pouco, né, mas eu pude ali fazer o gol. E o jogo acaba 1-0, a gente sendo campeão, né? Aquele título foi para ele, aquele gol também foi para ele. Você já sentiu a diferença de jogar no time profissional? A gente está ao vivo agora, vou repetir uma pergunta que eu já fiz, porque tem uma diferença física, de maturidade, você parece muito à vontade nesses primeiros passos. Cara, eu falei, né, já, quando eu entro em campo eu penso que eu tô com pessoas, seres humanos, porque eles são igual a mim. Óbvio que eles têm um pouco mais de idade, mas eu creio que isso não vai atrapalhar, porque a partir que eu entro em campo eu acho que eles são da minha idade, então eu posso ir para cima deles, eu não tenho que ter medo, porque se eu tiver medo aí é que eu não vou fazer coisas que são boas para mim, né? E é muito bom, né, porque o grupo me apoia, o grupo fala para mim fazer coisas e aproveitar o meu momento, né, como todos falam, né, o Scarpa e o Rony, sempre que eu faço os gols, eles vêm ali falar comigo e para me aproveitar o meu momento, né, e eu tô aí, né, se Deus quiser, ano que vem fazer um bom campeonato, ganhar premiações que é o que eu quero, né, e fazer, né, o Palmeiras ser campeão, porque o que mais importa é o Palmeiras ganhar títulos, não importa se eu estiver fazendo gol, não importa se eu estiver jogando bem, o importante é o Palmeiras estar ganhando e ganhando títulos. Como foi a comemoração do título de ontem? Mais uma aqui. Não, acho que foi. Eu vou levantar, Irineu, vou ficar aqui nesta posição, meio agachadinho, porque eu não posso atrapalhar meu amigo. Estamos ao vivo no Gazeta Esportiva.
Muito boa noite, time Gazeta Esportiva. Está aqui o Hendrick celebrando o gol de ontem, o título do Palmeiras. O Hendrick que já fez gol fora de casa contra o Atlético Paranaense 2. Ontem marcou no Allianz Parque, ajudou o Verdão a conquistar o título, a fazer uma grande goleada. Daqui a pouco tem a reportagem para vocês. E nessa entrevista de hoje, um pouquinho antes da gente entrar no ar, Michele, ele falou que não está preocupado com assédio de clubes europeus. É lógico que ele quer um dia realizar o sonho de jogar na Europa, mas tudo no tempo de Deus. Ele cita muito a religião, muito Deus, e chegou a fazer até uma linha do tempo, projetar mais ou menos o futuro dele. Não sei se vou jogar no Palmeiras até 2024, 26, até 2030, vou para a Europa e pretendo jogar aqui no final de carreira. Mas a carreira tá só começando, minha gente. Daqui a pouco eu volto. É isso mesmo, Alexandre Silvestre. Aqui no Gazeta Esportiva é assim, né? Tamo que tá em cima do lance. Alexandre Silvestre, nosso repórter raiz, pegando o Hendrick ali e colocando ao vivo. Então, como eu estava dizendo, daqui a pouquinho nós vamos mostrar mais dessa entrevista do Hendrick, super revelação do ano. Então, vai ter novidade de São Paulo também. Então, a gente vai num pé, volta no outro, daqui a pouquinho estamos no ar. Antes, olho nas dicas. Beleza, a gente está de volta agora que os títulos do Brasileirão e da Libertadores estão definidos. A gente quer saber o seguinte: qual é o melhor time do Brasil? É o Palmeiras? É o Flamengo? Ah, não. Hoje tem o outro. Que outro, diretor? Um ombrinho. Você tá me dando um ombrinho. Então tá. É o Palmeiras, é o Flamengo, é outro. Qual que é o melhor time do Brasil? Celso Cardoso. Vota lá no site gazetesportiva.com, você que está em casa. Vote lá. Páreo duro, muito equilíbrio entre as duas equipes, mas eu fico com o Flamengo. Palmeiras, quem é o campeão brasileiro? E quem é o campeão da Libertadores? Não me importa, não é campeão brasileiro. Flamengo é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. 2 títulos, o Palmeiras é campeão brasileiro. Mas é uma coisa muito equilibrada, obviamente. Mas se é para escolher um, não vou ficar em cima do muro, é o Flamengo. E você, Miller? Então, se for para agradar todo mundo, Michele, você pode dizer assim, em termos de importância, o Campeonato Brasileiro é o mais importante do Brasil. Agora em termos de Sul-América, a Libertadores, quer dizer. Mas eu fico com o Celso, acho que o Flamengo ele tem um elenco melhor do que o Palmeiras. Né? O Palmeiras, é claro, que se ele disputasse a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, eu acho que o Palmeiras poderia vencer o Flamengo, porque o Flamengo chegou mal das pernas, chegou muito mal fisicamente na final da Copa do Brasil e Libertadores. Então, eu acredito que o Flamengo tem o melhor elenco. Se você colocar assim, o Flamengo ele foi mais vezes, se bem que o Palmeiras foi campeão paulista também, né? O Palmeiras tem 2 títulos. Os dois ganham 2. Tem 2 Quanto que foi o teu jogo do Corinthians e Flamengo? 2-1 Corinthians. Só que era um time reserva. Corinthians ganhou do Flamengo. Só que era um ontem. time reserva. E daí, ganhou do Flamengo. Vai. O Fini tava assim, bora. Bom, ontem vocês viram aqui ao vivo a festa da torcida do Palmeiras com o título do Brasileirão, mas o Verdão ainda entrou em campo um pouquinho depois e completou o show. Aliás, o que teve de fogos na Moca, meu cachorro quase teve um infarto. Põe na tela, gente. Que tal ser campeão brasileiro no sofá ou na rua? Palestra Itália. Festa pré-jogo do Verdão que foi parar na concentração do Palmeiras na academia de futebol. Celebração que invadiu o Allianz Parque com direito a show de luzes. Mosaico. Foto para a eternidade. Espetáculo festivo com título garantido antes da bola rolar e nem por isso o Verdão se acomodou. Atropelou mais um. O Fortaleza não resistiu ao Endeca campeão do Brasil. Aos 11 minutos, Scarpa tentou consagrar Hendrick. E quando o garoto de 16 anos levou a marcação para um lado, Scarpinha encontrou o Rony do outro. Que poderia ter feito o segundo logo em seguida. Aí o Marcos Rocha meteu uma bola enjoada pro Dudu, que por cobertura foi pra rede. Ninguém segura o Baixola.
O terceiro quase foi de chaleira ou de letra do Scarpa, que furou. Então ficou para o começo do segundo tempo, de novo, o artilheiro Rony. Eu fico muito feliz de estar podendo ajudar a minha equipe. É lógico que para nós que jogamos ali na frente é sempre bom estar marcando, é sempre bom estar fazendo gol. E eu já estava 2 jogos sem fazer gol e, cara, você acostuma e você fica ali se cobrando. E é lógico que eu já estava me cobrando bastante e eu falei, poxa, de hoje eu não passo. Se a meta defensiva de Abel Ferreira é a tal da baliza 0, o Everton encheu de orgulho o português mais palmeirense do planeta. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça. Torcida que canta e vibra, também com o carrinho certeiro da joia da base, Hendrick. Muito bom, né? Marcar o primeiro gol em casa com o profissional, né? Deus é inexplicável, né? Fazer esse gol foi muito bom. Agora é seguir trabalhando cada vez mais, né? Porque eu posso fazer mais gols. Creio que eu poderia ter feito 2 gols, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Agora é seguir trabalhando firme, porque creio que eu posso ajudar mais a equipe, né? Mas o que importa é a equipe estar ganhando. E só para variar, só para não perder o hábito dos últimos tempos, a Sociedade Esportiva Palmeiras é mais uma vez campeã. E só podíamos chegar aqui e termos este jogo de gala, né? Foi um jogo a campeão. Chegar aqui, fomos campeões no sofá, mas que não resta dúvidas nenhumas que de longe fomos os melhores. Coração quente, cabeça fria, Abel. Então toma, você e o time todo merecem. É gostoso, o líquido que tem dentro é gostoso. Muito bom. E aí, Isso coroa um belo trabalho que é feito no Palmeiras. Você fez até a pergunta da enquete e, obviamente, você tem que fazer uma escolha entre o melhor time do Palmeiras e o Flamengo. De qualquer maneira, o Palmeiras ele foi o time mais regular na temporada. Um time que perde muito pouco. O Palmeiras perdeu 6 jogos no ano. 6 jogos. No Brasileiro, 2, né? E no Brasileiro, 2. O Palmeiras perdeu do Ceará e perdeu do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, as 2 em casa. E depois perdeu para o São Paulo, jogo da Copa do Brasil. E perdeu também para o São Paulo no Campeonato Paulista. Perdeu para o Atlético Paranaense na Libertadores da América. E perdeu do Chelsea lá no Mundial e ainda assim perdeu na prorrogação. Se você considerar o tempo regulamentar, houve empate. Portanto, é um time que tem melhor ataque, melhor defesa, um ataque de mais de 100 gols. Quando a gente pensa em mais de 100 gols, lembra do Palmeiras do Miller em 96, só que aí foram 100 gols num semestre. Menos partida. Num semestre 100 gols, que foi aquele Campeonato Paulista. O Palmeiras fez 100 gols em 6 meses. E esse fez mais de 100 num ano, mas ainda assim nada tira o mérito, sim. É um time fantástico. Não tira o mérito, Celso, hein, Michele? E até porque, como você falou, a regularidade do time é muito grande, sim. Né? Então, Michele, essa poupança de vitórias que o Palmeiras acumulou no primeiro turno, deu-lhe uma folga agora. A gente dizia, né, Celso, que o Palmeiras ia ser campeão com 3, 4 rodadas de antecedência, faltando 3, 4 rodadas. E foi o que aconteceu. Acho que é a coroação de um grande trabalho de 2 anos. Não um trabalho que começou agora. Sim. Então, acho que os frutos... Merecimento, exatamente, né? Os frutos estão sendo... o Abel está colhendo os frutos já há 2 anos, poxa. É isso aí. Ou seja, 2 títulos importantes no ano. Faltava esse.
Paulistão e brasileiro. Ele já foi campeão da Copa do Brasil, da Supercopa, quer dizer, então ele entra e outra, Michele, sabe uma coisa que eu fico chateado? Que? É que a imprensa toda hora coloca, então o Abel, será que ele vai sair na janela de janeiro agora? A gente tem janela, né, Celso? Sim. Será que ele vai sair? Será que ele não vai? Poxa vida, gente, ele acabou de renovar o contrato. Esse é o tema do Vitor Pereira, não é do Abel. O Abel tá consolidado. Não, eu tô dizendo lá. que a imprensa fala isso, não ventila fala. ainda. Quer dizer, pra que falar uma besteira dessa? Eu acho que não tem. Ele renovou o contrato, ele tem um salário de Europa. Nossa. Um salário, não, Celso, tem um salário digno do trabalho dele. A família que ele é um cara tá aqui, né? É um cara competente, a família está aqui, quer dizer, ele está estabilizado no Brasil, ele não vai sair do Palmeiras, tem contrato, renovou o contrato. E o time dele, o Palmeiras, Michele, entra já, assim como o Flamengo, como eu falei no Mesa, o Flamengo e o Palmeiras, eles vão ficar 3, 4 anos, Michele, levantando o troféu. E os outros só assistindo. Porque tem elenco bom, tem qualidade, peça de reposição, assim como o Flamengo. Quer dizer, então acho que os dois já entram na Libertadores no ano que vem, favoritos, os dois. O favoritismo é do Flamengo e do Palmeiras na Libertadores. Tá na hora de conferir como que foi a festa do elenco e da torcida do Palmeiras depois do título de ontem. Vamos ver? Torcida que canta e vibra é Endeca campeã brasileira e a gente tá aqui na Rua Palestra Itália pra curtir a festa. Vambora! Quando surge ao verde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. Nem a chuva tirou a vontade de vir aqui hoje? Nunca. Palmeiras acima de tudo sempre. Faça chuva ou faça sol. Tá em todo lugar. Nós é campeão brasileiro, vai ter que engolir. Estamos aqui debaixo de uma baita chuva. Tudo pelo Palmeiras, pelo Endeca campeão. Claro. Com certeza. É campeão! É campeão! É campeão! Chefe, não trabalha amanhã! É feriado! Fala, o que você quer falar? Olha, eu quero falar que o Palmeiras é Endeca e eu não vejo ninguém na minha frente porque segue o líder! É campeão! É campeão! É campeão! Ninguém tem 11 além do Palmeirão! Ninguém! Agora são exatamente 2h17 da manhã e nesse momento os jogadores campeões brasileiros estão chegando aqui na academia de futebol para comemorar junto com a torcida mais um título do Brasileirão. O mais animado, sem dúvida alguma, na comemoração que invadiu a madrugada era o Gabriel Menino, que aliás não se aguentou não e deu uma cutucadinha no Flamengo com uma música que quase todo palmeirense conhece. Hendrick, de apenas 16 aninhos, estava soltinho em cima do trio. Tão soltinho que até soltou essa resenha aí, ó. Eu vou pra escola, Já o capitão Gustavo Gomes puxou logo a clássica. Pelo menos na briga pelo título, o Campeonato Brasileiro desse ano já acabou. Porque agora, como diria o Gustavo Gomes e o hino do porco, o Palmeiras é de fato o campeão. E mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa.
gente volta pro Pacaembu para falar mais um pouquinho com o Silvestre. E aí, Silveiro, o que o Endrick falou com você? Nego muda. Antes do Endrick, que é o presente, vamos falar aqui deste cidadão, só campeão do mundo, o Mauro Silva, que trabalha na federação, campeão de 94 com a seleção brasileira, depois de um período de estiagem, como estamos vivendo agora, né, Mauro? Boa noite, obrigado por aceitar o convite aqui de bate-pronto. Não, prazer estar aqui com você. Acho que tem uma ansiedade aí grande com relação à Copa do Mundo, né? Faz 20 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo e espero que seja agora, né? A gente viu que depois de 94, 24 anos na fila, você ganha a Copa em 94, 98 chegou na final, 2002 ganha de novo, né? Então quem sabe aí a gente ganha essa Copa e começa uma sequência aí de conquistas. Já que estamos projetando o futuro, o Endrick foi homenageado hoje aqui nesse palco, no Pacaembu, nesse centro de eventos. No Pacaembu, que está em reforma, foi privatizado, hoje é o lançamento da Copinha. Mais de 120 times, todos os estados representados. Os jogos serão de dia 2 a 25 de janeiro, né? Onde vai ser a final da Copinha? Depende de quem for para a final ainda. Tá bom. Como o Pacaembu está em reforma ainda, a gente não tem o Pacaembu, vamos ter em 2024, vai depender de quem for para a final. O Endrick foi homenageado como melhor jogador da Copinha passada, campeão Palmeiras. A gente vai ouvir o Endrick aí, mas antes eu queria que você, como jogador, falasse da força desse menino, a força psicológica, tática, técnica, 16 anos já, muito à vontade, aparentemente, nesses primeiros passos dele. É um fenômeno, né? Tá tendo início de carreira meteórico e a gente torce para ele que tenha uma grande carreira, que ele seja muito feliz, né? É importante ter tranquilidade, ele também ter a família cuidar muito do lado emocional. Parece que tem já isso, né? Parece que tem, é bom, é importante sim, porque ele é muito jovem, tem apenas 16 anos e já é uma estrela do futebol brasileiro e daqui a pouco do futebol mundial, né? Então, eu acho que é importante cuidar em todos os aspectos aí para que ele tenha uma grande carreira, tenha uma grande performance esportiva e também que ele seja um bom exemplo, né? O Ricardinho falou isso no evento, eu acho que isso é importante, preparar para ele ser essa referência positiva que o futebol também precisa. E tem um monte de jogador de Copinha São Paulo que defendeu a seleção brasileira em Copas. Vocês estavam citando um número aqui, cerca de 100 jogadores que disputaram Copas do Mundo pelo Brasil, passaram pela Copa São Paulo. Que a maioria, assim, quase todos os jogadores... E a atual geração também, né? Paquetá... Vinícius Júnior, Antony, bem, vários jogadores que estão aí na seleção também, que já jogaram a Copinha, né? A maioria dos jogadores brasileiros de nível passa pela Copinha São Paulo. É difícil quem chegou lá e não passou pela Copa São Paulo. Não sei que acabou sendo vendido muito cedo, mas mesmo assim é difícil. Obrigado, viu, Mauro Silva? Imagina, vai lá que o prazer. presidente Reinaldo está te esperando. Obrigado. Muito obrigado à assessoria da Abração. Federação Paulista Obrigado. de Futebol. Agora sim, vamos ouvir um trechinho da entrevista que vocês viram ao vivo no começo do Gazeta Esportivo. Agora o trechinho em que o Endrick fala sobre o assédio dos clubes europeus. Real Madrid está em cima, Barcelona tentou um namoro, PSG está alucinado. Em breve mais notícias para você. E o Endrick respondeu assim a esse assédio. Vamos ver. Não ligo para quem está atrás de mim. Eu estou focado no Palmeiras, eu estou no Palmeiras, então não tenho que ligar para ninguém que está atrás de mim. Só tenho que fazer meu trabalho, né? Óbvio que eu quero jogar um dia na Europa, mas a partir do momento que eu estou no Palmeiras, eu tenho que estar focado no Palmeiras e não pensar em sair do Palmeiras, porque é o time que me acolheu, é o time que deu tudo para mim, né? Eu tenho muita gratidão ao Palmeiras, mas óbvio que eu quero jogar na Europa, né, um dia. Mas eu não ligo, né, para quem está atrás de mim, eu só tenho que fazer meu trabalho e, se Deus quiser, né, algum time quiser vir atrás de mim, quiser me contratar mesmo, eu posso ir um dia para eles, mas quando eu vou voltar para o Palmeiras e tentar fazer mais história. Multa de 60 milhões de euros. Multa de 60 milhões de euros para o mercado do exterior. O Endrick só pode jogar fora do Brasil quando completar 18. Tem mais 2 aninhos no mínimo pela frente. Mas isso não impossibilitaria ele de acertar, de acordo com o Palmeiras e com o possível comprador, um contrato já pagando o clube, recebendo uma bolada, ficaria jogando aqui no Brasil. São possibilidades, mas essas possibilidades vão amadurecendo, Michele. Daqui a pouco eu volto com Leila, falando de Abel. Será que a Leila liberaria o Abel para a seleção brasileira depois da Copa? Será que a Leila liberaria o Abel para a seleção brasileira depois da Copa? Então, se ele pagar a multa, né? Tem contrato. Tem Nada contrato. impede, Aí depende a CBF da... O Abel é técnico para a seleção brasileira, na sua opinião? Na minha, não. Na sua?
também não vejo o Abel na seleção. Eu sei, reconheço o trabalho dele, é o técnico da vez no futebol brasileiro, ganhou a maioria dos títulos nos últimos tempos. Até o Dorival também ganhou agora com o Flamengo, sabe? Então, as pessoas elas ficam muitas vezes deslumbradas com as conquistas. Eu me recordo que muita gente queria Renato Gaúcho na seleção brasileira. E o Renato? E hoje? O Renato não é cotado nem em time grande. Nem em time grande. Quer dizer, Jesus, falou-se muito no Jesus. Sim, está no Grêmio, mas, né, porque causa da identidade que ele tem com o Gaúcho. Mas tivemos clubes aqui recentemente sem treinador e nem por isso se lembrou do nome do Renato Gaúcho. Então, o Cuca, falou-se do Cuca na seleção hoje. Quem que é o Cuca na seleção? Então, as pessoas entram muito no embalo do resultado e acho que seleção brasileira não é resultado. Seleção brasileira é filosofia. Miller? E aí? Estendo a pergunta para você, Miller. Você acha que ele é técnico para a seleção brasileira? Já? Neste momento? Não. Para mim, se fosse um estrangeiro, já falei isso várias vezes, né? Eu começaria com o Jorge Jesus. Acho que o Jorge Jesus é mais técnico que o Vitor Pereira e que o Abel Ferreira. Para mim, o Jorge Jesus está na frente deles há muito tempo. E né? do Dorival Júnior também? Está na frente do Dorival Júnior? O Jorge Jesus, para mim, está na frente. Do Dorival também. Apesar que o Dorival está numa excelente fase junto com o Abel, mas na minha prioridade... Michele, se fosse colocar, a gente for colocar aqui o nosso desejo, por um estrangeiro, ou Jorge Jesus ou Ancelotti, para mim. Ou Guardiola, para mim, para você, um estrangeiro. Para mim, só o Guardiola e para você. Não, o Ancelotti também eu gosto. Eu gosto só de Guardiola. Agora a gente segue para a Arena Barueri falar com Garrafa. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Em dia de comemoração do Palmeiras, mas todo mundo já começando a pensar em Copa do Mundo. Estamos aqui na Arena Barueri, mas fazendo o quê em Barueri? É que são alguns eventos de patrocinadores da Confederação Brasileira de Futebol. Tem até gente ainda no campo aqui, alguns influenciadores, o pessoal gravando alguns vídeos por aqui. E teve um jogador do São Paulo que surgiu por aqui também nesse evento, o Rafinha, não é? E claro, o Rafinha, com toda a representatividade que tem no futebol europeu, jogou por lá, hoje defende as cores do São Paulo, falou com a gente aqui nesse evento a respeito de seleção brasileira, Copa do Mundo que está chegando. Vamos acompanhar, Michele. Não parece, mas estamos aí aqui há pouco mais de 2 semanas da Copa do Mundo. Pois é, né? Já está muito próximo, né? Então, de um evento, de um torneio tão importante, tão grande, né? Para nós brasileiros, que somos o país do futebol. Então, assim, vai dando aquela ansiedade, né? Todo mundo esperando, não vendo a hora de ver a seleção em campo. Então, é um momento que todos nós brasileiros estamos esperando. A convocação definitiva ainda não saiu, mas dá para dizer que o Brasil é um dos favoritos, se não o principal favorito. Como é que você avalia? Eu vejo, assim, o Brasil não só nessa Copa do Mundo, mas todas as Copas do Mundo, o Brasil chega como favorito, né? Independente dos jogadores que o Tite for convocar, que ele levar, vão dar conta do recado. O Brasil está muito bem representado, tem grandes jogadores. E eu vejo, assim, a seleção como favorita. A seleção chega com muita confiança. Isso nos deixa animados. Então, tenho certeza que o Brasil vai fazer um grande Mundial. Além do Neymar, que é um cara fora da curva, qual que é o ponto forte da seleção do Tite? Cara, o Brasil está muito forte, o Brasil criou uma identidade muito forte, criaram um corpo, né? Então, você vê que nos últimos jogos o Brasil tá com um poder ofensivo muito, né? Muito, assim, como pode dizer, muito favorável às qualidades do futebol do brasileiro, do futebol brasileiro. Jogadores leves do meio para frente, a defesa não precisa nem falar que tá muito bem, então bem de goleiro também. Então, assim, a seleção chega muito forte e agora o Tite tem um repertório maior do meio para frente, né? Então acho que isso aí pode ser a diferença aí nos jogos do mata-mata na Copa do Mundo. Pra gente fechar, principais adversários, você acha que pode complicar o caminho da seleção brasileira, a gente encontrando lá talvez uma suposta final? Tem sempre as seleções que tem tradição, né? Sempre as seleções que a gente sabe que não, mesmo que a gente não fala que é favorita, mas que tem tradição na Copa do Mundo, né? Que no caso que a França é a atual campeã, e eu vejo a Alemanha muito forte também, a Argentina, por estar vindo ter conquistado a Copa América, e mais alguns torneios que eles disputaram agora, a Supercopa, né? Que eles ganharam. E, claro, tem a Bélgica, a Inglaterra, são seleções que também estão vindo forte, mas acho que a Alemanha, a Argentina e França podem ser os que podem causar perigo ao Brasil.
Tá aí, Michele, né? O Rafinha falando sobre Copa do Mundo, estamos vivendo um novo tempo. Vamos falar, pô, mas Rafa, você tava com o Rafinha aí, não falou nada do São Paulo? É, evento sobre seleção brasileira. Hoje funciona assim. O jogador não poderia falar nada sobre São Paulo Futebol Clube. Mas, claro, que conversei com ele fora do ar para saber da renovação de contrato do Rafinha, né? Fui trocar uma ideia com ele, não gravamos essa entrevista porque não era permitido, mas conversei com ele, falei, e aí, Rafinha, você renova contrato com o São Paulo, não renova, como é que tá? Ele falou, a gente não renovou ainda, a gente tá conversando e a possibilidade de renovação existe. Há um interesse tanto dele, Rafinha, como do São Paulo. Por falar em São Paulo, com a vitória de ontem do Palmeiras, frente ao Fortaleza, o São Paulo permanece no G8, com 51 pontos, tem mais 3 jogos a disputar e depende somente dele, Michele, para chegar à fase de pré-Libertadores, porque ele já está no G8, não é? E se ele vencer os 3 jogos não depende de nenhuma combinação de resultados. São Paulo tem 2 jogos fora de casa e 1 em casa. Os jogos fora de casa, sábado contra o Fluminense no Rio de Janeiro e na última rodada enfrentando a equipe do Goiás em Goiânia. Nesse intervalo desses 2 jogos tem a partida contra o Internacional, que é o atual vice-líder da competição. Então o São Paulo está numa briga danada aí para permanecer no G8. O Rogério continua com muitos problemas para esses 3 jogos. São de 10 a 11 jogadores no departamento médico. Ontem ainda ele acabou perdendo mais um jogador para a partida contra o Fluminense. O Rodrigo Nestor não está à disposição e o Gabriel Neves é um desses jogadores que estão no departamento médico, que foi liberado, processo de transição, mas dificilmente estará em campo na partida contra o Fluminense no próximo sábado. Aqui em Barueri, trânsito fluindo bem aqui na Castelo Branco, nenhum problema na nossa chegada. Esperamos que também não na saída, mas faz um frio danado por aqui, viu, Michele? Estamos em clima realmente de Copa do Mundo, né? Parece que estamos no inverno aqui em Barueri, Michele. Valeu, Osmar Garrafa. Bom, o Corinthians também entrou em campo ontem e conseguiu uma importante vitória no Maracanã. Fica de olho no triunfo do Timão por aí. Ainda em clima de festa pelos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo recebeu o Corinthians no Maracanã pela 35ª rodada do Brasileirão. O Timão começou em cima e quase marcou com o Giuliano. O Flamengo respondeu com Ayrton Lucas. E Duqueiroz, após passe de Matheus Vital, abriu o placar. Corinthians na frente. Logo no início do segundo tempo, Matheus França recebeu pela esquerda e cara a cara com o Cássio bateu com estilo de cavadinha para empatar para o Mengão, 1-1. Mas o Timão reagiu e após boa jogada de Bruno Mendes, Yuri Alberto bateu com tranquilidade na saída de Neneca. 2-1 Corinthians, placar final. Com o resultado, o Timão garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2023. Sobre essa vitória, Celso? Foi uma vitória importante para o Corinthians. O Corinthians fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo, jogou até ligeiramente melhor. No segundo tempo foi dominado pelo Flamengo, tomou o gol de empate, não deu uma finalização sequer até os 29 minutos, quando, numa jogada individual, mérito do Bruno Mendes na arrancada, se livrou de 2 adversários, depois numa jogadaça o Yuri Alberto fez 2-1 para o Corinthians. A partir daí, o Corinthians administrou, tocou a bola, colocou o Flamengo até na roda e garantiu a vitória. Portanto, foi uma vitória importantíssima para o Corinthians, para lavar a alma. Sacramentou. E resgatar um pouquinho da autoestima perdida com a perda do título lá no Maracanã para o próprio Flamengo. Como vitória, sem dúvida nenhuma, foi uma vitória importantíssima que deu, né, a classificação para Libertadores. Agora, o Corinthians fez o segundo gol no momento que o Flamengo estava arrebentando com o jogo. Mesmo o time reserva, né? O Flamengo estava dominando o jogo. Foi num contra-ataque, um erro do zagueiro do Flamengo, que o Yuri Alberto não tem nada a ver com isso, e conseguiu fazer um bonito gol, uma importante vitória para o Corinthians. O Corinthians sacramenta, né? Ratifica a sua classificação para Libertadores. Agora, sem dúvida nenhuma, 3 jogos que o Corinthians vai dar uma relaxada. Agora o treinador pode colocar alguns jogadores para ele testar se vai contar para o ano que vem. Esses 3 jogos servem para isso. Todo treinador faz isso, né, Celso? Sim. Olha, já conseguimos o nosso objetivo. Classificar para a Libertadores, fase de grupo, ano que vem. Agora, vamos colocar o banguzinho, os jogadores reserva, que quase não tiveram chance nesse ano, para ver se eles podem, né? Se eu posso contar com eles para o ano que vem. Muito bem. O Thiago Salazar está na nossa redação, traz agora a repercussão do jogo do Corinthians. Boa noite, Salazar.
Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Enfim, não vai ter mais Corinthians e Flamengo, né? Esse aí que a gente acabou de assistir foi o 6º Corinthians e Flamengo de 2022. No Brasileirão, 2 vitórias do Corinthians. Na Libertadores, 2 vitórias do Flamengo. Na Copa do Brasil, 2 empates. E aí o Corinthians acabou ficando sem o título por causa da cobrança de pênalti. Além disso, Michele, como vocês mostraram aí, o Corinthians agora já tem a vaga garantida na fase de grupos da Copa Libertadores da América e a informação passada pelo clube anteriormente era, quando conquistasse o objetivo, iam definir se o Vitor Pereira fica ou não. Por enquanto, ninguém se manifestou e não há uma previsão, não há nenhuma informação de quando o Corinthians vai se manifestar. No próximo sábado, tem jogo na Neoquímica Arena contra o Ceará e o Vitor Pereira, que cumpriu suspensão no Maracanã, vai estar de volta. Então, claro que ele vai ser questionado. E aí vamos ver se ele vai cumprir a promessa de falar, de tomar a sua decisão, ou se de repente vem uma informação nova de não, vamos esperar até o fim do campeonato agora. Enfim, a gente vai ter que aguardar. O fato é, Michele, o Corinthians agora tem só um objetivo para essas 3 próximas rodadas, que é grana. Vou pedir para o Fini colocar a telinha aí do lado para vocês entenderem, porque Corinthians, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Internacional, todo esse grupo aí já tem vaga garantida na fase de grupos da Libertadores e ninguém mais pode ser campeão. O Palmeiras já levou, então a briga é por dinheiro. O Corinthians agora é o 5º colocado. Se terminar assim, ele ganha 36 milhões de prêmio da CBF. Pode ser segundo. Corinthians, Flamengo e Flu tem 61 pontos. O Inter tem 64 e o Inter está levando aí 42,7 milhões de premiação. São 6 milhões de diferença ali do 5º para o 2º e aí por isso daí que o Corinthians vai brigar agora nessas 3 últimas rodadas. Lembrando, o Corinthians pega Ceará, Curitiba e Atlético Mineiro para encerrar a conta no Brasileirão. E daqui a pouquinho eu volto porque temos que falar sobre Fagner, Michele. Fagner, por quê, hein? O que será que aconteceu? Já ficou ansiosa. Não vou dar spoiler, o Salazar traz tudo. Papel dele. E do que ele falou que você tem que falar? Ou você já quer também saber do Fagner? Não, vou jogar direto pro Fagner. A novela do Vitor Pereira... Essa novela não tem mais o que falar, gente. Acabaram os capítulos, gente. Que o Corinthians, até por isso o Miller fez a sugestão, tem que colocar os garotos, eu acho que tem que colocar os titulares mesmo. Terminar a temporada na melhor posição possível, não só por uma questão de grana, mas por uma questão psicológica, moral. O Corinthians pode terminar na vice-liderança. Pode ser o segundo, pode ser o vice-campeão. Alguém vai falar assim, mas qual diferença faz ser o segundo e ser o último antes da zona de classificação para... Mas tem diferença de premiação? Tem, claro que tem. Já começa por aí. Eu acho que acaba coroando um trabalho. Você ficar atrás só do campeão, mostra que o trabalho foi bem feito. Bom, fala do Fagner aí, ô Salazar, pra gente. Na próxima entrada, porque o Miller ficou curioso também pra saber o que acontece com o Fagner. O Santos também venceu fora de casa ontem e respirou mais aliviado no Brasileirão. Quer saber como que foi a vitória do Peixe? De olho na tela. Muito bem, Zé Paz está na redação com um pouquinho mais do Santos. Boa noite, Zé. O que o Orlando Ribeiro falou do jogo de ontem? Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Um jogo muito ruim do Santos ontem lá, diante do Atlético Goianiense, uma atuação muito ruim do Santos, apesar dessa vitória aí no finalzinho pelo placar de 3-2. O time parece que não melhora na mão do Orlando Ribeiro, viu? Parece que não engrena, com o Lisca também não tava engrenando, agora com o Orlando a mesma situação. E a garotada mais uma vez decidindo, né, pro Santos, como a gente viu aí na reportagem agora, como a gente viu no VT, Marcos Leonardo marcando, Ângelo dando assistência, Lucas Barbosa também marcando. E ontem, viu, Michele, o técnico Orlando Ribeiro, ele mais uma vez mudou o meio de campo do Santos. Ele colocou ali Camacho, Sanches e Carabarral na meiuca do Santos. Uma meiuca que foi muito criticada aí pela galera santista, com pouco poder de marcação, jogadores muito lentos. E o Orlando Ribeiro explicou por que ele colocou esses 3 como titulares diante do Dragão ontem. Vamos conferir. Carabarral, ele veio no lugar do Ed Carlos, né? Então a gente achou que ali precisaria de uma marcação melhor no meio campo. O Carvajal não é a mesma situação do Ed, não é a mesma característica do Ed. Então, como nós estamos jogando fora da maneira que o Atlético, imaginávamos que o Atlético ia fazer e como fez, nós precisaríamos de uma marcação um pouco melhor. O Sanches veio no lugar do Rodrigo, mas aí é uma questão de ficar um pouco mais com a bola, de orientação dentro de campo. O Sanches é um atleta experiente, é um atleta de qualidade, então a ideia com os dois era essa, né? Que eles realmente pudessem dar uma sustentação de marcação e uma sustentação de orientação e de posse de bola.
Tá, então Orlando Ribeiro aqui no nosso glorioso Gazeta Esportivo. E olha só, Michele, o Santos agora tem 46 pontos, está ali em 12º lugar no Campeonato Brasileiro e ainda está sonhando, sim, por que não, com uma vaguinha aí na chamada pré-Libertadores que o Celso Cardoso tanto gosta. O problema é que o Santos está 5 pontos atrás do São Paulo, que é o primeiro time ali no chamado G8 aí do Campeonato Brasileiro. E agora o Santos ainda faz mais 3 jogos na competição, né? Vai pegar o Avaí na Arena Barueri no próximo sábado. O Santos, que folgou hoje, treina amanhã, joga no sábado. E depois tem 2 confrontos diretos importantes aí contra times que também estão buscando essa vaguinha na Libertadores. Botafogo fora e o Fortaleza na Vila Belmiro para encerrar aí a participação do Santos no Campeonato Brasileiro. Então o Santos tem que ganhar esses 3 jogos aí, torcer contra América Mineiro, contra São Paulo, contra o próprio Botafogo, também contra o Fortaleza, para ver se consegue chegar aí na pré-Libertadores, na Libertadores, como vocês preferirem. Tá certo, Michele? Devolvo para vocês aí e até uma próxima. Valeu, José Paes. E aí, Miller, o que podemos falar do Santos? O que esperar do Santos para esse novo ano que está chegando? Vai ficar o Orlando? Vai vir técnico novo? Em relação ao jogo de ontem, o jogo foi chato, jogo bom, bem dinâmico, tá? O Goiás em casa joga bem, né? Fez 2 gols. O Goiás poderia ter vencido o jogo. Em determinado momento da partida, ganhou o Santos pelo erro de saída da defesa, né? O 3º gol do Santos. Então, o Santos tem 3 jogos aí, Michele? 3 jogos para, terminar esses 3 jogos com honra, sabe? Cabeça erguida. Aquelas frases que pra mim não quer dizer nada. É isso aí, entendeu? E ano que vem, Michele, o Santos não tem grana, não tem dinheiro. O principal jogador do Santos é o Soteldo, que tá machucado. Quer dizer, eu fiquei sabendo que o atual treinador não vai ficar. Eu fiquei sabendo. O Orlando Ribeiro. Não vai ficar. O Santos quer um outro treinador, que vai ter um começo de trabalho ano que vem, o mês que vem, que a pré-temporada começa com o Paulistão. Mas o Santos não tem grana, vai contratar quem? Que treinador que vai pro Santos? Então. Quer dizer, lógico, o Campeonato Paulista é um outro nível em relação ao Campeonato Brasileiro. Mas as competições que o Santos tem ano que vem, o Paulistão, as mesmas. Paulistão e Copa do Brasil, Celso, que é muito difícil. São mata-mata, quer dizer, então o Santos... a expectativa lá, Michele, que eu fiquei conversando com o pessoal, eu morei lá, eu joguei no Santos, é uma esperança bem nada, porque todo mundo critica que o time é velho, o time é ruim, os bons jogadores são os jovens, mas jovens não decidem campeonato. Então, quer dizer, a expectativa pro Santos pro ano que vem não é das melhores. Bom, Ave Maria. Então vamos pro Pacaembu, vai. Novo contato com o Silvestre. Silver, o que a Leila falou ontem sobre o futuro do Abel? Michele, começou um show aqui no centro de eventos depois da apresentação dos grupos da Copinha, São Paulo, e eu saí e dei de cara com o Pacaembu, que está em reformas, privatizado. Olha a arquibancada que fica aqui paralela à Rua Itápolis. É o morro, onde a arquibancada estava escorada. Pacaembu passando por reformas, os refletores ali, a lua bonita iluminando o início da noite em São Paulo. E em breve teremos aí um Pacaembu novinho em folha, se bem que ele não será mais meu, seu, nem nosso, né, pelo andar da carruagem. Vamos agora ouvir Leila Pereira sobre o assédio em Abel Ferreira, porque muito se fala, se cogita lá nos corredores da CBF que depois do Mundial o Tite vai embora mesmo, já disse isso, e que o Abel pode ser um dos técnicos convidados. E aí, a Leila, será que libera sem multa rescisória? Ela falou disso ontem, depois do título do Palmeiras no Allianz Parque. Você imagina que honra, não é? Se houver esse convite, é porque ele confirma toda essa capacidade que já está ratificada, não é, no Palmeiras. Mas eu não tenho receio, nem um pouco. O que eu quero é o melhor para o profissional, entende? O meu sonho mesmo, o meu desejo é que ele continue no Palmeiras por muitos e muitos anos, que é o que eu vou trabalhar, é o que eu vou me esforçar para que ele fique conosco, entendeu? Pelo menos durante todo o meu mandato eu gostaria de contar com o Abel, mas eu tenho certeza que ele está muito feliz no Palmeiras. Presidente, o Palmeiras liberaria o Abel Ferreira caso esse convite pintasse ou seria só caso de rescisão de contrato? Olha, gente, hoje é dia de comemoração, tá? Não me deixem... Mas é claro que eu liberaria, entendeu? Mas eu vou responder que eu sou uma pessoa extremamente direta, é óbvio que sim, entendeu? Que eu acho que seria uma honra para qualquer profissional e até para um clube, não tenho dúvida nenhuma. É óbvio que sim, hein?
Agora eu encontrei com a Leila brincando aqui, depois desse evento no Pacaembu, e perguntei pra ela, pô, a senhora mantém? Ela falou, eu estava de cabeça quente ontem. Beijo, pessoal. Beleza, Silvestre. Olha, ela liberaria, hein? Quer dizer, liberaria de multa. Não tem muito... Não sei se ela tá falando de multa. Ué, é óbvio tá que eu falando liberaria. De liberar, né? Mas com multa ela não precisa liberar, né? Agora, é óbvio que eu liberaria. O Corinthians liberou Tite, liberou o Mano Menezes. Os últimos 2 técnicos passaram pelo Corinthians. Com multa ou sem multa? Seleção. Sem multa, né? Acho que sim. Filipão, como já treinar o Cruzeiro. O Cruzeiro liberou o Filipão. Enfim. Muito bem, Salazar. Me conta o que aconteceu com o Fagner. Vamos lá, Michele. Bom, todo mundo sabe do tamanho do Fagner, da importância dele para a história do Corinthians nos últimos anos. E é exatamente por isso que causou estranheza ele mais uma vez ter começado no banco de reservas. Principalmente porque o reserva dele, o Rafael Ramos, estava com Covid, sequer foi relacionado, já está recuperado, mas nem foi relacionado. E mesmo assim ontem jogou o Bruno Mendes improvisado ali, ele que é zagueiro, jogou improvisado. Depois do jogo, o Fagner, que só atuou nos minutos finais, falou sobre essa situação, sobre ter ido para o banco de reservas. Dá uma olhadinha, disse o Fagner lá na zona mista. Ele foi questionado se isso foi conversado com o Vitor Pereira. A resposta dele, não, conversado não. Foi uma opção dele. A gente respeita, mas são coisas que acontecem. Claramente o Fagner, ele deixou claro ali o incômodo dele de mais uma vez estar no banco e sequer ter sido conversado com o VP sobre o assunto. O Felipe Almeida, auxiliar que substituiu o VP, que estava lá cumprindo suspensão, também falou sobre essa questão do Fagner e aí colocou um pouquinho de panos quentes. Vamos ouvir. Nós estamos praticamente no final do campeonato e o Vítor entendeu por uma questão tática ou estratégica, porque jogamos há 2, 3 dias, hoje é o terceiro dia, tínhamos feito um jogo num campo muito difícil e o Vítor entendeu que esta seria a equipa melhor para iniciar este jogo e foi isso que aconteceu, mas... temos tido algumas lesões, portanto, temos gerido da melhor forma para que possamos agora estar ao melhor nível nestes 3 jogos que faltam. Bom, tá aí o Felipe Almeida dando a impressão que foi só uma gestão, né, de elenco ali, parte física, mas não faz muito sentido. Vou resgatar aqui para vocês. O Fagner, ele perde o pênalti contra o Flamengo na decisão por pênalti da Copa do Brasil. A torcida fica ali até meio aborrecida porque não foi a primeira vez, o Corinthians acaba perdendo o título. Aí ele não joga contra o Santos. Na sequência, ele é titular contra o Fluminense, mas faz uma péssima partida, sai como um dos piores em campo e é substituído. Depois vai na reserva contra o Goiás e contra o Flamengo. Ele que já tinha lá atrás tido aquele problema com a Gaviões quando falou que estava acima do peso, na reunião que teve com o VP com a diretoria. Enfim, essa é a situação. Michele, 33 anos, contrato até dezembro de 2024, mas dá a impressão que o Fagner está em descrédito lá dentro. Nossa, vocês acham que é uma retaliação por esse pênalti perdido também na Copa do Brasil? Pênalti, já vi grandes jogadores perderem pênalti. O Miller já perdeu pênalti. Mas não foi o único que ele perdeu esse ano, né? Não, na verdade, em decisões por pênaltis. Não creio que tenha a ver com isso. E aí, Miller, o que você acha dessa situação do Fagner? Justo ele ficar de escanteio ou não? É claro que o Fagner, né, não tem um jogador melhor na posição que ele. Isso é um fato. Né? Foi pelas oscilações do Fagner, né? Nos últimos jogos, o Vitor Pereira entendeu que ele não esteve bem e preferiu colocar outro jogador, né? Mas o Fagner, para mim, ele é o titular da posição, o jogador passa por uma instabilidade normal, né? Mas se você pegar a temporada toda, o Fagner jogou muito mais do que não. As contusões atrapalharam o Fagner, é verdade. Ele é um jogador que quase não machucava. Esse ano ele teve 2 ou 3 contusões. Mas chega aquela questão da idade que você comenta sempre, não é? Exatamente, porque quando o jogador acima de 30, Michele, quando ele machuca, uma contusão muscular, demora a recuperação, isso é normal. Isso aí. Resultado da enquete. Qual é o melhor time do Brasil? Deixa eu ver. É o Palmeiras. É o Palmeiras! 70% dos votos! Uhul! Não deu Flamengo, tá bom? Só no cheirinho aí. Tchau, gente. Adiós. Amanhã a gente volta. Beijo.